Pessoal, boa noite, tudo bem? Esse é o Talk Show Jurídico Direito na Noite, o programa oficial do curso de Direito Unisal Lorena. E hoje nossa entrevistada é a Maria. Ela é autora, fundadora do projeto Advogado em Ação. E fala pra gente um pouco mais sobre como é esse projeto, o motivo dela ter criado e tudo mais. Maria, bem-vinda, tudo bem com você? Oi, tudo bem? Primeiramente, boa noite a todos, né? Boa noite, Pedro. Muito obrigada pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui. E eu espero que a gente consiga agregar, né, valor à vida das pessoas que estão nos assistindo. Muito Com obrigada. certeza. Que isso, tamo junto. A primeira pergunta da noite é aquela bem básica. O porquê você escolheu fazer direito? Aquela pergunta É, que... então, o direito, ele sempre esteve dentre as minhas opções, né? Lá desde o meu ensino médio. Isso porque eu sempre quis uma profissão que eu pudesse efetivamente ajudar as pessoas. E eu vi isso muito forte no direito. Eu acho que isso tem muito a ver também, porque eu não sou de uma família rica, eu vim de uma cidade do interior, né? Eu sou de Cunha. A maioria das pessoas são mais humildes, então eu via determinadas coisas que me chateavam muito. Isso fez com que o meu senso crítico ficasse um pouco aguçado. Então, eu sempre tive essa vontade de ajudar as pessoas através da minha profissão. E eu até fiquei em dúvida um pouco entre direito e psicologia. Só que eu amo psicologia, eu adoro estudar psicologia, mas eu não me vejo como um profissional de psicologia. Então, o direito foi onde eu realmente me encontrei e achei, né, que eu poderia ajudar as pessoas de uma forma mais efetiva. O bacana é que para chegar onde eu cheguei, né, no curso de Direito do quinto ano, eu fiz aquele teste de vocação. E cai Não, eu justamente também, eu psicologia e também direito. fiz. Então, eu também, por conta dessa dúvida mesmo. E também muitas pessoas falavam assim: ai, mas você é tão quietinha. Você tem certeza que você quer fazer direito? Ou então aquele estereótipo do advogado, né? Ai, mas advogado, não. Advogado é todo mundo sem caráter, fala sério. Você vai fazer isso? Enfim, e daí eu fiquei muito em dúvida. Mas no final eu escolhi pelo direito e assim, não me arrependo. Bacana. E aproveitando esse engajamento, qual matéria que você mais gosta na faculdade? Semana passada eu Então, percebi que você tem uma quedinha por processo penal, é verdade ou não? Então, assim, diferente da maioria que já entra na faculdade amando direito penal, né, aquela primeira paixão, assim, na verdade eu nunca fui apaixonada, eu não posso falar que eu nunca gostei, mas eu não era, assim, o amor da minha vida. Eu sempre preferi o direito civil, desde o começo. E eu amo também processo civil e mais especificamente direito de família e sucessões. É o meu amor, assim. Bem antes da gente estudar na faculdade, eu fiz um curso de extensão e prática, né? E extensão em direito de família e sucessões, e assim, o amor da minha vida, sabe? Mas uma coisa, e eu tinha total certeza que eu nunca iria querer trabalhar com penal na minha vida, entendeu? Só que o meu estágio me possibilitou uh, a, o contato com o direito penal e assim, eu gostei muito, sabe, da prática no penal. Então, não sei, eu deixo a porta um pouco aberta ainda. Apesar de ser uma amante, né, do direito civil e processo civil, eu acho o direito penal e o processo penal, assim, magnífico. Eu gosto bastante também. E você pretende advogar, concurso público? Já tem uma coisa em mente ou ainda só foca na OAB? Não, então, faz um tempo já que eu tenho a certeza de que eu quero advogar. Faz um bom tempo. Eu não posso falar que foi desde sempre assim, porque eu entrei na faculdade, assim como a grande maioria, com um olhar leigo, né? De que eu só faria justiça se eu prestasse algum concurso. Então, eu queria prestar o concurso para ser juíza, né? Só que daí
a prática vem, os estudos vêm, e a gente vê que não é toda aquela coisa, né? E eu acho que eu me encontro mais na advocacia, por conta do dinamismo, né? A área é muito dinâmica e eu gosto disso, os desafios e esse contato próximo, sabe? Entre o cliente que vem com um problema e você pode ajudar ele, seja judicialmente ou extrajudicialmente. Acho que esse contato é muito rico e isso é muito gostoso. É uma das coisas que eu mais gosto, sabe? E também a advocacia atualmente, ela não tem mais aquele caráter anterior ao CPC de 2015, sabe? Uhum. Hoje, assim, a advocacia, querendo ou não, ela é pautada na conciliação, na mediação, entendeu? E o que torna isso tudo mais humano. E eu gosto bastante disso. Bacana. Geralmente família é uma área bem barraqueira. Então, É o que falam, geralmente, né? geralmente, quando eu fui na prática, assim, família foi uma coisa que me deu um pouquinho de dor de cabeça. Porque a teoria é muito linda, né? Tudo, nossa, é isso mesmo. Mas, infelizmente, aí que vai também a psicologia, né? Porque você tem que ser Aham. humano quando você vai atuar especificamente na área de direito de família. Porque eu acho que você está lidando com pessoas e pessoas que estão fragilizadas ali por algum motivo, principalmente quando é divórcio, né? Então, você tem que ser um profissional bem humano. Eu acho que daí entra a psicologia. E eu gosto bastante de estudar, né? Para você ser mais sensível também com a outra pessoa. Enfim. Você falando de prática, você fez estágio onde? Então, durante a minha graduação, eu fiz estágio em dois locais. O meu Uhum. primeiro estágio foi totalmente extrajudicial. Eu fiz estágio no cartório de registro civil, aqui de Lorena, né? Que é a cidade onde eu moro agora. E, assim, serviu para eu ter certeza de que eu não queria fazer nada na esfera extrajudicial. Porque a minha alegria era quando eu fazia a verbação de divórcio, que chegava a sentença, entendeu? Que geralmente a Aham. sentença já é a verbação, e eu li aquelas sentenças. Mas foi muito bom, e é muito legal você falar isso, porque eu aprendi muito, né, no meu estágio, no meu primeiro estágio. E o oficial, o meu chefe, né, lá do cartório onde eu trabalhava, quando eu falei para ele que eu queria sair, porque eu queria advogar e eu precisava descobrir se eu iria querer realmente advogar, entendeu? E como eu Certo. iria descobrir isso? Eu só descobriria isso se eu fosse procurar, Uhum. né? Um estágio na área. Se eu ficasse lá, eu não ia descobrir se eu iria mesmo querer ou não advogar, entendeu? Então, é uma coisa que eu Certo. precisava. E ele me deu muito apoio. E ele me falou realmente uma coisa que eu trago comigo até hoje e que o estágio, ele é uma maneira de você aprender. Você vai Bacana. aprender. Eu acho que é mais você aprender o que você não quer para a sua vida do que o que você quer realmente, sabe? E tudo Uhum. bem, porque você ainda está na graduação, você ainda tem tempo de ir e procurar outra coisa, ou até mesmo a questão diária, por exemplo. Eu sempre tive total convicção que eu, nossa, jamais atuaria em uma área que não fosse a civil. E a prática me mostrou que o penal também é legal, sabe? Que traz uma experiência bacana. E eu, inclusive, tenho um post no meu Instagram que eu falo sobre os três motivos para você realizar o estágio durante a graduação. E Uhum. foi muito inspirado nas coisas que ele me disse. Aí eu saí de lá, fiquei mais ou menos um mês, assim, sem estagiar, e eu comecei a fazer estágio com um advogado, que eu faço estágio até hoje com ele. Que também foi sensacional, né? Meu primeiro contato com a prática e eu aprendo todos os dias e é, para mim, fantástico. Quase chorei a primeira vez que ele me deu um processo, assim, fiquei emocionada. Agora, sem mais delongas, o que é o projeto Advogado em Ação? Bom,
projeto Advogado em Ação, ele nasceu, na verdade, da minha vontade de ajudar outras pessoas. Uhum. Bom, não foi fácil eu conseguir ingressar na faculdade, porque minha família, como eu falei, ela é do interior, ela não é uma família rica, então desde sempre eu sempre soube que se eu quisesse fazer uma faculdade, eu teria que, ainda mais de direito, que é uma faculdade que é cara, né? Querendo ou não, o custo também de me manter em outra cidade seria muito elevado. Eu teria que passar em um vestibular de uma estadual ou de uma federal, ou fazer o Enem, conseguir o FIES e o ProUni. Então, por conta dessa noção que eu sempre tive, eu sempre estudei muito. E foi muito difícil esse processo, sabe? Porque estudar não é um ato tão simples assim, né? Só senta e Uhum. estuda. Não é. Ainda mais, né? Tava no terceiro colegial, né? Tinha, querendo ou não, a escola. Eu fiz técnico em administração também. Então tava ali tudo muito junto e misturado e eu tentando estudar. Enfim, foi um processo um pouco difícil. E eu sempre quis compartilhar isso com alguém, sabe? Para que pessoas que vieram da onde eu vim ou que talvez estejam em uma condição pior do que a minha, elas que eu pudesse de algum modo tocar elas para que elas não desistissem dos sonhos delas, entendeu? Só Bacana. que eu tinha muita vergonha, eu tinha muito medo do que os outros eles iriam pensar de mim, sabe? Então foi uma coisa que eu deixei. Só que daí o que aconteceu? Mais ou menos há um ano atrás, eu passei por uma situação muito complicada. Eu tive ansiedade generalizada e crises de pânico, eu entrei em uma depressão e foi um período muito difícil da minha vida, porque, enfim, eu tinha conquistado a minha faculdade e tudo mais e eu não queria perder ela, só que ao mesmo tempo foi muito complicado porque eu já não tinha vontade de fazer mais nada na minha vida, sabe? E eu fiquei nesse poço por algum tempo, até que eu busquei ajuda, né? Comecei meu tratamento com psicólogo, com psiquiatra. E um dia, sem muita pretensão, eu desabafei no meu perfil pessoal e muitas pessoas mesmo, vieram falar: Nossa, mas eu não sabia que você passou por isso, ou que você está passando por isso. Parece que você é tão calma. Eu passo por isso também. Me dá alguma dica, o que eu posso fazer? E daí foi daí que eu vi, gente, eu preciso montar alguma coisa, sabe? Eu preciso fazer com que isso chegue em outras pessoas, que ajudar outras pessoas, sabe? E daí foi então que eu criei o meu Instagram, que é esse, né? Abandonei o meu perfil pessoal e foquei só nesse. E daí no meu Instagram eu volto ele assim para as pessoas, para os estudantes, sejam eles os estudantes do ensino médio ou que acabaram de entrar na faculdade, com dicas, né, jurídicas, mas também eu gosto de trazer um pouco da minha caminhada, para que isso de algum modo chegue em alguém e faça com que a pessoa ela não desista, apesar dos prós e contras da vida, sabe? Que eu acho que todo mundo é capaz de superar as adversidades. E daí é basicamente isso. Um abraço, só cortando você, um abraço pro Luiz. Ele é de Manaus, olha que bacana, estamos bem falados, né? Ah, que Eu acho que é seu lindo! amigo, né? Sim! Beijo, Abraço. Gui. Continuando o assunto, e como o projeto funciona na prática? Você vê uma matéria, essa matéria é bacana e põe no canal, ou você vivenciou tal coisa e coloca, como funciona isso? É somente para estudantes, para advogado, para todo mundo? Como que é? Então, por enquanto, ele é focado mais nos estudantes e em pessoas que não têm a vivência do direito, mas que elas querem saber dos seus direitos, né? Certo. Então, eu vejo, assim, como você falou, às vezes eu vejo uma coisa muito interessante, eu acho que isso vai ser válido, que pode ajudar outras pessoas e eu coloco lá. E também Uhum. algumas experiências, sabe?
às vezes eu tô passando por tal dificuldade, ou eu passei por tal dificuldade, mas eu não desisti. Então eu quero trazer isso para que as pessoas não desistam também. Tem algumas causas que eu levanto também. Por exemplo, eu passei ainda pela minha ansiedade e tudo mais, foi um processo muito difícil. E é, eu, se eu puder fazer com que o processo daquela outra pessoa seja mais fácil, eu vou fazer, entendeu? Então, tudo que eu acho que vai ajudar aquela pessoa são coisas que eu compartilho. Eu até conversava isso com o André, o outro componente do grupo do Direito da Noite, e eu Aham. achei bacana o seu trabalho, porque o Instagram como um todo seu, né, da Maria Clara, barra projeto, é tudo montado de um modo muito objetivo, né? Então você entra lá, já tem dicas para OAB, comparar ansiedade, isso, aquilo. E eu acho que é Sim, bem natural as pessoas do direito, ou fora, não sei, terem ansiedade. Como você sim, conseguiu controlar essa ansiedade? Foi com a ajuda, como você disse, você é religiosa, pelo que eu sei. Então sim. você buscou apoio em Deus. Como que foi essa pegada para você ser a Maria Clara de hoje? Uma pessoa mais calma, mais tranquila. Esse Luiz Paulo aí ajudou ou não? É só. Como foi? Então, é, é que é um pouco complicado, porque quando eu estava muito, muito mal mesmo, eu não tinha consciência de que eu precisava de ajuda. Então, eu Aham, precisei de um empurrão, sabe? Eu precisei certo. que, por exemplo, o Luiz foi uma pessoa que me ajudou muito nesse processo, de pegar e falar assim para mim: olha, você precisa procurar ajuda de um profissional. É Bacana. inegável isso, entendeu? Então eu precisei da ajuda dele, dos meus pais, né? Do meu pai, da minha mãe, de pegarem no momento em que eu estava pior e me levarem até os profissionais. E daí, depois que eu comecei a me recuperar um pouquinho, eu também me coloquei na posição de que, não, eu vou superar isso, sabe? Eu já lutei tanto na minha vida e vai ser mais alguma coisa que eu vou conseguir superar. Eu não nadei até aqui em vão. Então, eu coloquei isso na minha cabeça. E, óbvio, Bacana. tudo que é paliativo ali, né? É muito importante, me ajudou muito. A minha crença, né, em Deus, eu creio, mas, por exemplo, se você não é religioso, acreditar em qualquer coisa, gente. Sei lá, se você é cristão, ou se você acredita em energia, entendeu? Ou se você acreditar, pelo menos, em você mesmo, que você vai conseguir sair Uhum. dessa, é uma coisa muito importante. Como você fazer exercício físico, enfim, tirei um pouco do café, né? E inseri um pouco de chá de camomila. E foi isso. E me ajudou muito também ter pessoas ao meu lado, sabe? Até mesmo assim, alguns professores nossos, eles são dotados, acho, de uma humanidade muito grande. E eles sempre me ajudaram. E isso Eu lembro da foi. Luísa Sodero, quando você fala isso, que ela parece uma mãe pra gente, né? Não, a Luísa, o Fred foi a pessoa assim, que acho que foi uma das pessoas ao meu redor que primeiro perceberam que não estava bem e que me acolheram e me incentivaram a ficar melhor até hoje. Ele manda mensagem, se preocupa. Então, isso que me ajudou, sabe? Mas o que eu sempre falo é, gente, procure ajuda, não deixe. A gente está no setembro amarelo, né? Mês de prevenção ao Exato. suicídio. Então é super válido falar. Não deixe chegar ao extremo. Procure ajuda, sabe, de um profissional. É assim, de extrema importância. Tem que ser, sabe? Com certeza. E como foi o seu progresso na faculdade? Você ficou ansiosa no meio, quando entrou? Como foi isso? Na verdade, foi bem assim, no meio, assim, eu estava no terceiro ano da faculdade, quando eu tive essa ansiedade generalizada. Porque, na Uhum. verdade, desde sempre, eu sempre fui uma pessoa ansiosa, sabe? Mas isso. Só que o que acontece? Eu arrastei isso, do tipo, não, eu consigo. Eu dava uma crise ou outra, mas passava depois. E daí o meu erro, entre aspas, foi não ter buscado ajuda
no início, você entendeu? Certo. Aham. Então, eu não coloco isso nas costas da faculdade de maneira alguma. Isso porque são coisas que acontecem com a gente e que a gente não tem controle, né? Então, assim, óbvio que algumas coisas meio que não incentivaram, mas aguçaram isso um pouco. Como, por exemplo, o início do estudo para a OAB, o TCC, entendeu? E eu acho que foi basicamente esse medo e tudo mais que ativou tudo. Mas não foi culpa da faculdade, foi uma coisa que eu fui deixando, não procurei ajuda e daí aflorou de uma hora para outra, assim. Não, é interessante. Às vezes a pessoa tem, pensa que não tem e vai deixando, né? Chega uma hora que é uma bola de neve, daí Exatamente, perfeita a sua colocação. Foi exatamente isso que aconteceu. eu também pode não parecer, mas eu sou muito ansiosa, entendeu? Não é pelo programa em si, eu fico muito ansioso quando chega assim, 7h30, 7h40, eu vou ficando muito É, apreensivo. Assim, tomar um não, chazinho que ajuda. exatamente. Mas, e tudo bem você ser uma pessoa ansiosa, né? Tudo bem. Ansiedade é uma coisa normal, mas desde que ela não te prejudique. Por exemplo, eu cheguei no nível em que eu não conseguia comer, eu não conseguia dormir, e isso é muito prejudicial. Caraca, sim, Então, é inegável. Sim, a partir do momento que aquilo começou a te prejudicar, eu acho que você tem que procurar ajuda. concordo. Agora mudando um pouco o foco da conversa, Né? como é a sua preparação para o AB? Você começou desde o terceiro ano, do quarto ou desde o quinto? Como foi? Não, assim, é só a preocupação que começou antes. Primeiro ano, né, Porque, o AB? exatamente. Infelizmente, eu não tive, assim, muito tempo para eu poder estudar, né? Até por Aham, conta da minha rotina. Então, eu comecei a realmente estudar no final do quarto ano. certo. Que eu lembro que eu até tinha começado a ver umas videoaulas e tudo mais, só que o que aconteceu? Eu comecei a fazer meu TCC no final do quarto ano, né? E aí eu entreguei meu segundo capítulo e logo já começaram as provas. Aí eu falei Uhum. assim, bom, para eu passar na OAB, primeiro eu tenho que terminar minha faculdade. Então, eu vou focar em terminar minha faculdade. Aí eu já peguei pro exame da ordem e falei assim, não, vou resolver essas coisas que eu tenho para resolver agora. E daí eu comecei a estudar em dezembro, né, no final do meu quarto ano. Aí eu Uhum. fiquei dezembro, janeiro e daí fiz a prova em fevereiro. Mas foi assim, um estudo estratégico. Um dos pontos que eu abordo também lá no meu perfil. Me fale mais desse ponto estratégico. Então, eu não estudei, obviamente, as 17 matérias, porque não ia ter como. Então, assim, eu escolhi as matérias que eu iria estudar. Uhum. Eu sentei e vi, bom, o que eu preciso estudar? No final do quarto ano, a nossa grade ainda não tem ética. E ética é a matéria que mais cai. Então, eu falei assim: bom, eu preciso estudar ética. Então, eu estudei ética do início ao fim. Aí, depois, Certo. outras matérias que são curtas e tem um maior número de questões, como o constitucional, administrativo, tributário, que também caem bastante questões. Aí foram essas matérias mais ou menos que eu estudei. E daí eu estudei isso, mas realmente eu posso falar que eu estudei do início ao fim ética e Uhum. constitucional. As outras matérias eu fui revendo e fazendo questão. Uhum. Gente, assim, eu falo, independente da sua técnica de estudo. Eu não posso chegar e falar assim para você, olha, resumo é a melhor técnica de estudo, ou assistir videoaula é a melhor técnica de estudo. Não. Acho que cada um encontra a sua melhor técnica de estudo, né? Mas uma coisa que você não pode deixar de fazer para o exame da ordem é estudar por questão. Porque Uhum. chega a ser até chato, mas é a pura verdade. Chega uma hora que as perguntas, você já sabe o que ele vai querer lá no final, quando você faz o estudo por questões. E outra, nada adianta
você ler toda a teoria, entendeu? E não saber como a banca pergunta, porque dependendo da banca isso vai mudar. Então, o que me ajudou realmente muito foi o estudo por questões. Eu acabava de ver uma matéria, eu ia fazer questões. Ou até mesmo, eu não estudei, por exemplo, eu não estudei direito civil, porque é uma matéria muito grande. Uhum. Mas eu fazia as questões de direito civil para ver mais ou menos o que a banca estava perguntando. E a probabilidade de repetir questões é muito alta, sabe? Então, a minha técnica de estudo foi essa. Aí, depois, em janeiro, eu fiquei só com um cursinho da faculdade, da OAB, que Uhum. foi, assim, perfeito. Zero defeitos, eu falo. Também é muito importante, eu esqueci de falar, mas uma das matérias estratégicas também é processo do trabalho e direito do trabalho, que garantem ali no final, né, para você conseguir mais questões. Foi E a muito segunda necessário. fase sua, você já sabe qual vai ser ou tá pensando mais ou menos? Não, então eu prestei a OAB, né? A primeira e a única do ano até agora. E graças a Deus eu consegui passar e estou desde fevereiro aguardando, né? Essa OAB, essa segunda fase infinita. Que Eu nunca sai. escolhi. Nunca sai, gente. Mas tudo bem, entendo, né? Situação complicada. Mas não tinha como eu escolher outra matéria. Eu escolhi direito civil, Olha. E como apesar de você está pesar. conseguindo controlar a ansiedade nesses 6 meses que a gente está em casa, É, assim? 6, 7 meses, né? Então, olha, não tem uma receita, infelizmente. Remédio todo Eu dia, gostaria né? de falar assim, olha, você faz isso, 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 acabou, você não vai ter mais, mas infelizmente não tem. Eu dia a dia, sabe? Aham. Tem dia que eu fico mais ansiosa, tem dia que não, mas eu tento assim entender também que tudo bem, não me cobrar tanto, que eu acho que a minha ansiedade era mais de cobrar, de cobrança de que, Certo. meu Deus, eu tô aqui descansando, eu não deveria estar descansando, eu deveria estar estudando, se eu não estudar, eu não vou conseguir passar, enfim. Hoje em dia eu faço isso menos comigo mesma, entendeu? Eu já entendo melhor que tudo bem, eu tenho que estudar, mas primordialmente eu tenho que me manter descansada. Não adianta eu virar noites e noites estudando que eu não vou conseguir absorver o conteúdo, entendeu? Bacana. Então, hoje em dia, eu já vou mais assim. E daí, no dia que eu tô ansiosa, eu tomo um chá ao invés do café. Eu tento uma meditação guiada, apesar de ser um pouco difícil ainda. Então, a gente vai aprendendo a dosar pouco a pouco, né? Chegou uma pergunta pra gente do André. Ele te perguntou como vencer a timidez para exercer a advocacia. Não É, sabemos, André. assim, eu acho que, de um modo geral, a gente nunca vai perder o medo de falar em público desde que a gente o faça, Aham. sabe? Eu tenho medo, eu sou muito tímida e eu tenho medo de falar perto das pessoas. Eu não vou perder esse medo, essa timidez, se eu não começar a falar perto das pessoas, se eu não der minha cara a tapa, sabe? Isso foi uma coisa que eu aprendi com o tempo. Não sou a melhor oradora, longe de mim, mas eu tenho o objetivo de ser advogada. É necessário que eu saiba falar e que eu perca um pouco da minha timidez, então eu corro atrás disso, sabe? Então eu acho que Você, treinar, desculpa. Você tem pode falar. alguém com algum ídolo jurídico? Não. Entendeu a pergunta? É que a minha janela fica bem em frente à rua, eu não entendi o que você falou. Você tem algum ídolo jurídico que você fala, essa pessoa é meu foco, rumo, não sei como te perguntar sobre isso. Olha, eu acho que de uma maneira geral, eu acho que eu não tenho uma pessoa em específico, sabe? Eu tenho Uhum. várias pessoas que eu admiro muito, tanto como estudantes, né? Pessoas que ainda estão são da minha sala, que falam muito bem em público, que são ótimos estudantes em todos os âmbitos, né?
E não sei, tem alguns professores também que eu admiro muito. Eu acho que é um conjunto, sabe? Não tem uma pessoa específica assim. Acho que é o conjunto de todos. Não, cara, por exemplo, eu, às vezes eu olho e falo, putz, queria ser igual o fulano, né? Mas ninguém é igual a ninguém, isso que a gente tem que entender, né? Não, eu pego inspiração, realmente. Eu acho que é super válido você se inspirar em algumas pessoas, sabe? Por exemplo, na minha sala, eu tenho muitas pessoas. Por exemplo, tem o Júlio, que ele é um ótimo orador. Eu não sei se você lembra dele, ele participa do clube de argumentação. O Aham. Mike, tem o Fábio, são todas pessoas que deram a cara a tapa e estão à frente de algum projeto. Você está à frente de um projeto, eu acho isso super bacana, sensacional, entendeu? Então, são pessoas que eu tenho admiração porque tiveram coragem de fazer alguma coisa. E eu acho isso sensacional. Por exemplo, o Luiz, meu namorado, ele é super aplicado, entendeu? Ele não falta aula de maneira alguma. Isso me inspira. Como professores, por exemplo, a Luísa é uma ótima professora, a Luzia é uma ótima professora, o Fred, ele é um ótimo professor e um ser humano maravilhoso. A Thalita, por exemplo, Thalita é ela fantástica. Ela é maravilhosa, né? é Uma sensacional. inspiração, assim, como ser humano, como profissional, como tudo. Então, isso é muito bacana. E isso é uma das coisas que se eu pudesse dar uma dica para as pessoas que estão ingressando na faculdade, é isso, sabe? Poder tirar isso da faculdade, aproveitar a faculdade não só como um local de técnica jurídica, mas também de relacionamento, sabe? Uhum. Você precisa das pessoas e você consegue extrair isso das pessoas, sabe? Olhar para a pessoa e pensar, nossa, olha que pessoa bacana, ela tá fazendo isso. Eu quero fazer igual, não no sentido de copiar a pessoa, mas eu também quero ser assim, sabe? Pegar aquilo como inspiração e correr e fazer o seu. Eu acho isso muito interessante. A gente, a gente é feio falar, né? Nós no primeiro ano, nós queremos nos inspirar em alunos inteligentes, né? Na sala de aula. Ah, fulano É, inteligente, vou virar amigo dele. Depois, no exatamente. segundo, terceiro ano, a gente começa a perceber que depende de cada um de nós ser o melhor da sala, da vida, né? É, E você, quando entrou, o pensamento seu era para fazer uma coisa específica, por exemplo, ah, eu quero advogar e vou estar com essa mente até o final. Ou você entrou querendo ser juíza, depois queria ser promotora, depois advogada, agora quer passar na OAB. Como foi? então, eu entrei querendo ser juíza, mas daí eu comecei a estudar e tudo mais, eu fiquei assim, teve uma época que eu entrei em crise vocacional. Gente, será que eu tô fazendo a coisa certa? Sabe? Eu acho que é porque também eu me importava muito com a opinião alheia. Assim, como eu falei pra você, ai, mas você tá fazendo faculdade de direito, o mercado tá saturado. A Fala cada bastante. esquina, nossa, a cada esquina tem um advogado. Mas você vai prestar concurso, né? E eu nunca tive, assim, exceto para juíza, de prestar algum concurso, sabe? Tipo, escrevente, assim, nunca tinha Uhum. pensado. Então aquilo me fez ficar meio em pânico. E daí também a questão, mas você é tão tímida. Como é que você vai advogar? Advogado tem que ser extrovertido, tem que falar muito, sabe? Então isso tudo me fez ficar em uma crise assim. Mas depois eu aprendi que é possível, sabe? Depois também que eu tive contato com a prática, eu vi que, gente, é isso que eu quero fazer. Porque isso me trouxe uma satisfação muito grande. Sou estagiária, mas o advogado com que eu trabalho, ele é fantástico, assim, no sentido de que ele me insere em tudo, sabe? Em atendimento com o cliente. Então, eu estou sempre junto e sentindo realmente a advocacia. E então, isso foi, assim, primordial para mim, E qual foi o sabe? caso mais impactante que você pegou no escritório, ou talvez no cartório que você falou que estagiou, né? É, Você se recorda de é, algum? Não? não, no cartório, assim, não tinha muita emoção, né? Sem As emoções. minhas emoções eram mesmo, assim, pegar as sentenças e dar uma lida, assim, rapidinho antes de fazer a verbação.
Coisa mais mecânica, Mas, né? com Faz, faz. certeza, é. Na advocacia, no meu estágio com esse advogado, foi um caso de uma mulher que ela tinha câncer Uhum. e o plano de saúde negou o tratamento dela. Porque, Caraca. enfim, era um câncer raro e o tratamento normal de quimioterapia, ele não estava adiantando mais e ela era uma saída esse tratamento que só tinha em um hospital X. E o plano de saúde negou. E a gente entrou assim, né? Eu entrei lá, a ação já estava em curso, mas eu peguei essa ação e isso me impactou muito. Apesar da gente ter conseguido, infelizmente ela veio a óbito por conta da doença e Putz. tudo mais. Foi muito triste, mas muito bom no sentido de que, gente, olha isso. Isso é o que eu queria. Eu pegar um caso desse e eu poder ajudar uma pessoa que está passando por essa dificuldade, sabe? Fazer valer o direito dela, isso para mim é sensacional. E eu fiquei, ao mesmo tempo que eu fiquei assim muito chocada, muito triste, óbvio, pela situação, eu fiquei muito feliz por por poder, mesmo que ela não tenha usufruído, de ter conseguido isso para ela, sabe? Então foi Bacana. assim, uma das coisas que eu pensei, nossa, é isso que eu quero fazer da minha vida. E foi também aí que eu pensei, assim, é muito louco, porque tudo bem, eu sou tímida, mas a partir do momento que eu estou com um caso aqui e, nossa, olha, o direito dela está claro, é isso, é o direito. Eu vou correr atrás desse direito, entendeu? Porque eu trabalho com toda a minha convicção. Eu tento dar o melhor de mim em tudo que eu vou fazer. Então, se aquela pessoa ela confiou em mim, nada mais justo do que eu dar o meu melhor por ela. Então, isso faz com que eu também deixe a timidez um pouco de lado, entendeu? Então, a timidez não diz nada sobre o profissional que você quer ser. Se você quer ser advogado, se você quer ser juiz, se você quer ser promotor, sabe? Não deixe que a sua timidez te envolva em uma bolha, porque eu tenho certeza que a gente vai conseguir, sim. Basta querer, né? Daí a gente consegue. Exatamente, exatamente. E agora, quais são os seus hobbies? Você só estuda, só vê televisão, Netflix, como funciona? Então, Você viu a eu entrevista semana assim, passada? Não. Desculpa até te interromper. eu Você vi viu? do Dr. Felipe. Isso, o Dr. Felipe, ele vai muito na academia. Eu ia até perguntar Aham. isso pra ele, mas eu não perguntei. Mas eu acho que ele tem algumas teses que ele pensa na academia e depois ele executa. Eu acho que é isso. Olha, Eu acho muito legal, né? interessante. Então, E eu acho muito você? legal quem Aham. tem, assim, um hobby de, eu gosto de tocar, né, dançar. Eu não tenho um específico. Eu gostava de malhar, mas, nossa, faz tanto tempo que eu não vou pra academia. Mas, assim, quando eu tiro o meu tempo, eu gosto de fazer nada, sabe? Tipo, descansar mesmo. Tanto é que Caraca. eu gosto, quando eu tô descansando, eu gosto de ver coisas, sériezinhas bem assim, bem bobas. Bobas no sentido de comédia, entendeu? Pra não fazer o meu cérebro trabalhar muito. Porque eu gosto efetivamente de descansar, de tirar meu tempo, não pensar em nada. Então, assim, eu gosto. Eu não tenho muita paciência pra ver série. Então, eu acabo que eu fico só naquelas que eu já conheço, sabe? E mais humor, assim, comédia, que eu gosto bastante. Você costuma sair ou não? Agora não tem como Nossa, sair, não. logicamente, porque. É, mas eu nunca fui de sair. Sempre fui muito nerdzinha, de ficar em casa assim, sem fazer nada, estudando, sabe? Nunca fui de sair ir pra balada, assim, muito difícil. Caraca. Não, agora uma Pois pergunta é. bem pessoal, assim. Os seus pais. Você mora com seus pais? Morou? Como funciona? Então, eu morei com os meus pais até os meus 17 anos, né? E daí depois Certo. eu passei na faculdade e fiquei só um mês viajando de van. E daí eu falei assim, não é viável, eu gasto muito tempo na van e é cansativo demais. E a minha mãe também ela ficava preocupada, né? Porque Lorena, né?
a faculdade, ir para Cunha, é uma viagem longa, cansativa, Uhum. à noite. Então, eu conheci uma menina da minha sala que ela morava em uma república. E eu falei para minha mãe e ela falou assim: ah, tudo bem, eu acho que é legal você ir. Apesar do medo e da insegurança, eu vim. Eu vim no meu primeiro ano da faculdade e estou aqui em Caraca. Lorena até hoje. Não E mais como em é. república, Ah, você mora com o mas Luiz? É, eu querendo não. Não, intimidade, eu moro desculpa. atualmente, mora só eu e mais uma menina, entendeu? Ah, bacana. A experiência da República foi muito válida, mas é muito difícil, né? Morar com muitas pessoas. Salve, Bruno Criado, tudo bem com o senhor? Não sei se pode chamar ele pra live, peraí, eu acho que não. Ah, deu ruim. Eu pensei que poderia chamar o Bruno pra live. Mas Ai, que bem-vindo, viu? legal. Bem-vindo, Abraço pro Bruno. senhor. Mas voltando, a pergunta era pertinente aos seus pais. Eles te Hum. apoiam totalmente, mais ou menos? Eles te cobram na faculdade? Nossa, quero só 10 ou não? Como que é? Não, eu nunca tive cobrança dos meus pais no quesito de nota, de escola, nem nada. Meus pais, eles sempre deixaram apenas assim, claro para mim no o seguinte: é, sua condição de vida ou a sua vida e você, ela só vai progredir através do estudo. Uhum, Então, eles sempre me apoiaram na questão de que você deve estudar para você ser uma certo. pessoa melhor, para você, pessoa melhor no sentido de evolução mesmo, interior, entendeu? Uhum, É, de sabedoria e a questão financeira também, óbvio, né? Porque eles não têm nenhuma formação, eles não são formados em nada. E então eu sempre vi eles trabalhando muito para ganhar um salário pequeno para poder me sustentar, né? Sustentar eu e meu irmão, no caso. Então eu sempre soube que se eu quisesse mudar a nossa realidade seria através dos estudos. E a minha mãe e meu pai sempre me incentivaram desde sempre a estudar, mas não essa cobrança de nota nem nada. Na questão do direito em si, bom, meu pai, ele sempre me apoiou. A minha mãe, ela queria que eu fizesse fisioterapia, o que não tem nada a ver comigo. Nunca gostei da área de saúde, nem nada. Então, mas hoje em dia ela me apoia 100%, assim, em tudo, sabe? Isso é muito bom. bacana. Tem uma É. pergunta que chegou aqui, deixa eu ver. O que mais encanta vocês, estudantes de direito, na profissão? Saberia me responder essa pergunta? Sim, eu acho que é isso. Você poder ajudar as outras pessoas, sabe? Eu acho que isso é fascinante, como por exemplo essa história que eu acabei de contar dessa Uhum, mulher que infelizmente foi acometida dessa doença horrível. Por exemplo, um caso penal que eu peguei lá no escritório também. É, enfim, remissão de pena. Ele havia trabalhado, só que não, é atestado de trabalho, né? O de uhum. tinha sumido, simplesmente Caraca. sumiu, foi extraviado dentro da prisão. E a gente correu atrás, assim, e conseguiu pegar, e ele progrediu de regime, enfim. E daí ver, assim, a felicidade da mãe dele, sabe, nessa questão. E também, óbvio, a gente fez valer o direito dele, né? Independentemente do que aconteceu. Isso para mim é sensacional. Para mim não tem nada que pague isso, essa experiência, sabe? Essa pessoa vir com um problema e eu conseguir solucionar isso para ela. É a Constituição, né? O advogado, ele é primordial, né? Ele é primordial para a administração da justiça. Então, eu acho que é uma profissão muito nobre. Eu fui estagiário do Ministério Público. Então Ai, que a legal. visão que eu tenho é diferente. É Não é diferente, totalmente mas diferente, né? a gente é acusação, então a gente fica meio assim, sabe? Aquele pá assim. Posso Então, estar eu errado, entendo. mas não sei se. Não, mas independentemente, mas é muito bom. É que a sua visão, ela pode ser um pouco diferente da minha, mas ela é válida de todo modo, entendeu? Ah, mas tem vezes que eu pegava um processo e falava, putz, eu queria ser advogado desse réu.
porque a Aham. minha mente era absolvição, não acusação, entendeu? Então eu Sim. fazia uma peça assim para absolver o promotor. Não, tá errado, tem que ver tal coisa. Eu ficava meio triste, então cada um é Aham. uma coisa diferente, logicamente, da outra, né? É. Uma Mas vez eu é peguei. que. Pode falar. Não, desculpa interromper. Uma vez eu Não, peguei um imagina. caso de estupro. Era um Uhum. avô supostamente estuprou a neta. Aquilo me impactou de uma tal maneira que eu não conseguia dormir, eu fiquei assim meio aleatório no ar. Depois, e eu puto com o rapaz, né? Perdão, falar essa palavra. É. Mas eu bravo, falei, nossa, como um avô pode fazer isso, aquilo, não sei o quê. Depois eu descobri que a menina mentiu durante o processo todo. Mas Putz. eu fiquei com raiva Nossa, da que menina. horrível. E É, eu fiquei, nossa, mas eu mas, fiquei. nossa, é complicado mesmo. Assim, particularmente, eu acho que também não conseguiria trabalhar em casos de crime contra a dignidade sexual, que eu acho meio difícil. É Mas, bem por difícil. exemplo, essa questão de falsa denúncia, né, de abuso sexual, basicamente não é o tema do meu TCC, mas tem a ver. Eu fiz sobre alienação parental e uma das táticas do alienador é exatamente isso, né? Implantar falsas memórias na cabeça da criança para que ela não vai mentir, mas faz com que uma mentira seja uma verdade. Isso afasta, né, um dos genitores, ou pode ser tio, avô, enfim. E eu estudei bastante sobre isso e é realmente muito complicado. E você acha que na pandemia essa alienação parental aumentou ou estagnou, tá parado? Não, eu acho que houve um aumento. Inclusive, assim, quando a gente vai estudar sobre o assunto, eu indico muito para quem gosta de direito de família, o Instituto Brasileiro de Direito de Família. Ele é incrível, só tem gente ótima do direito de família, né? A Maria Berenice Dias, Rolf Madaleno, e eles oferecem materiais gratuitos no site deles. Tem Bacana. artigos, vários artigos ótimos lá. Inclusive, alguns deles falam sobre alienação parental no tempo de pandemia. E realmente ela foi utilizada, aconteceu mais casos de alienação parental por conta por conta da pandemia. Algumas pessoas utilizavam assim a questão do, por exemplo, ah, não, mas ele não vai poder ir ficar com você, que é o outro genitor, que, né, no caso tem o direito de visita, porque agora a pandemia, ficar circulando é perigoso, e enfim, e daí utilizava isso para afastar a criança. Então, um ato de Uhum. alienação parental, né, é isso, é impedir a visitação do outro genitor. Então, infelizmente, tiveram pessoas que utilizaram a pandemia para praticar os atos de alienação parental. Isso é nítido, infelizmente. Teve um caso na faculdade, você chegou a fazer? Eu acho que foi no semestre Eu passado, fiz, eu referente a ia isso. falar agora, exatamente, Você do foi que NPJ, parte? né? Isso mesmo. Eu fui advogada de defesa do pai que era médico. Eu era Aí eu promotor, eu aleguei era o que a promotor. mãe. Não, é sério, que legal. Legal Eu, nada, eu fiquei perdido. sério. Não sabia a tese que eu usava, fiquei pesquisando, depois eu não fiz, porque eu estava no MP. Então eu estava dispensado, Uhum, entendeu? Eu falei, graças a sim. Deus. Uhum. Mas era um caso e tanto, né? Achei bacana. Então, em uma das teses que eu e o meu grupo usamos foi exatamente isso, que ela estava praticando alienação parental. Bacana. Porque ele fazia toda a desinfecção, o que fazia com que os riscos fossem diminuídos ou quase zero, e em tese, aí a gente já dá aquela, né, rebolada, assim, para tentar encaixar a tese. Vai que. Imagina, seguindo os padrões de higiene, a criança, ela é assintomática, não vai ter problema algum, enfim. Mas foi Essa era bem uma legal. tese que eu ia usar também. Bacana, da criança, É, né? sim. E eu comecei a pensar na vida real, logicamente, né? Como as crianças têm pais médicos, não iriam ver os pais. Eu fiquei tipo, e agora, meu Deus, como é que eu faço? Eu falei, vou ver se eu É, consigo achar uma saída para isso. Mas acho que deu sim. certo. O Luiz acabou de perguntar como foi o seu preparo para a primeira fase da UAB. Foi igual ao da segunda?
Eu digo, no Não, sentido de estudar todo dia, como foi? não. Foi assim. é, de- Quando eu comecei a realmente estudar, eu assistia 2 a 3 videoaulas por dia, né? Uhum, E depois que eu assistia as videoaulas, eu fazia as questões. E assim certo. fui até eu começar o cursinho da OAB na faculdade. E daí depois eu assisti só o cursinho da faculdade mesmo, que eu fui praticamente todos os dias e fazendo questões também. E daí eu foquei mais também no cursinho da faculdade. Gente, quem for do Unisal, não perca a Coraçãozinho pro Unisal. oportunidade. Não perca a oportunidade de participar desse cursinho, porque é Salvador, assim, principalmente, óbvio, todas as matérias são importantes, mas direito do trabalho e processo do trabalho, porque a Natasha, ela dá uma aula sensacional, resumidinha, e, Isso é nossa, verdade. é muito boa mesmo. E outra dica que eu vou dar para vocês é que, assim, se vocês não conseguirem estudar, por exemplo, tributário, eu não consegui estudar tributário, que eu fiz? Na semana anterior da prova, alguns cursinhos, eles disponibilizam aqueles aulões, né? Aquela revisão de 2, 3 horas. Eu estudei por essa revisão e foi, assim, ótima. Eu indico de olhos fechados as revisões do CEISC. Depois, eu não sei se eles ainda disponibilizam, se ainda está disponível isso. Mas, assim, umas 2, 3 semanas antes da OAB, eles disponibilizam isso pra gente. E, assim, sensacional. Eu até cheguei a assistir uma aula de filosofia do direito, porque é óbvio que eu não ia estudar filosofia do direito, mas era só uma revisão de 1 hora. Eu falei assim: tudo bem, vamos lá, vamos anotar as partes mais ok, mais necessárias, assim. E eu acertei uma É, questão. E pode parecer caraca. bobo, mas uma questão é o que pode ajudar você ali, tipo, né? Você reprovar por 39, vai lá, meia horinha, você assiste uma aula que dá para você Faz acertar mais sentido. uma questão. Então, assim, Uhum. super indico. Eu acho muito bom mesmo. Uma outra pergunta é da Araújo Mariana. Ela perguntou como você está lidando com o adiamento da segunda fase da OAB por conta da pandemia. Olha, não foi nada fácil, né? Mas eu me sinto um pouco aliviado porque eu tenho mais tempo de estudar agora. Porque, por exemplo, para a primeira fase, eu senti que o meu estudo foi bem efetivo. Foi efetivo Uhum. porque eu consegui estudar, fazer questões e fazer também simulados. E por conta agora, que foi assim, é que foi um péssimo, né? Tudo isso que aconteceu. Porque a gente já estava lá na caminhada e estudando e tudo mais. E daí quebrou assim bem no meio. E daí eu fiquei assim, nas 2 primeiras vezes que houve o adiamento, eu fiquei assim, não vou terminar meu TCC agora, porque ainda, né, eu tenho que estudar para a OAB e tudo mais. E só que daí depois eu falei, agora não dá mais para adiar meu TCC. Aí eu tive Uhum. que terminar meu TCC assim, e aí agora que eu tô mais calma, só estudar para a OAB. Então, foi um pouco difícil, mas eu acho que a gente tem que pensar no, meu Deus, agora eu tenho mais tempo para estudar, então vou colocar de novo, vou revisar. Se eu já estudei, tô cansada de estudar, vou fazer umas provas antigas, vou fazer uns simulados, entendeu? No meu caso, eu não estava me adaptando tanto ao curso que eu comprei, o primeiro, eu comprei outro curso, então agora eu vou começar fazendo outro, mas tudo Hum. bem, se você não tiver dinheiro ou não quiser fazer, eu acho que resolver provas antigas é uma ótima saída. Assim como é da primeira fase, a segunda fase também. Treino e manter o pensamento positivo de estou fazendo o meu melhor, estou estudando, porque agora em dezembro vai sair, né? Então um chá de camomila e vai, né? Claro. Maria, a gente está nos minutos finais da nossa live. Você queria falar alguma coisa que as pessoas estão vendo, ou dar alguma dica para mim, para as pessoas? Pode ficar à vontade. Se eu pudesse dar uma dica para os estudantes de direito, assim, de um modo geral, que, né, acabaram de começar a faculdade ou estão no meio da faculdade, seria para que elas não se atessem só ao estudo da técnica do direito.
não estude só o direito. Hoje, para o profissional ser um profissional bem conceituado, eu acho que é necessário que saiba um pouco de tudo, sabe? Estude um pouco de Uhum. gestão, de administração, de marketing, de psicologia, dependendo da área que você for atuar, até mesmo medicina é necessário. Então, não se atenha somente ao estudo do direito. Inclusive, se você ainda está na faculdade, aproveite os seus anos de faculdade, né? Participe dos projetos que a sua faculdade oferece, né? Abstraia também tudo de melhor que você puder dos seus professores, dos seus colegas, aprenda com eles. As conexões que você faz são muito importantes. O direito, ele precisa de pessoas. Então, eu acho que a faculdade é um momento muito bom para você se conectar com as pessoas, fazer um network bacana. Tem uma frase que eu ouvi na faculdade, tem no Facebook, leva pra vida, que é ser todo em cada coisa, põe o quanto Exatamente. és no mínimo que fazes. Essa frase, quando eu Exatamente. ouvi, eu levo ela durante minha vida inteira. É, exatamente, eu concordo plenamente. Bom, Maria, assim eu encerro o nosso bate-papo com essa frase belíssima. O meu muito obrigado para você pelo convite, pelo bate-papo gostoso que a gente teve. Fica com Deus e até a próxima, viu? Muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz e muito sucesso para você nesse seu projeto. Muito obrigado, viu? Fica com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau, Tchau. até. Obrigada.